Muito bem, pessoal. A pedidos de muitas pessoas, estou aqui gravando meu primeiro vídeo. Muitos amigos acharam que eu devia fazer isso faz tempo já, e cada um às vezes por um assunto diferente. Os assuntos que eu me interesso são bastante diversificados, mas agora, prestes a termos eleição, tão próximo agora, daqui 3, 4 meses, eu me senti meio no compromisso de abrir para vocês alguns assuntos, porque eu percebo que a maioria das pessoas não seguem canais tão bons que hoje já temos, né? Como da Bárbara, o Te Atualizei, o Gustavo Gayer, o Bruno Johnson. Esses que eu citei, eu acredito que sejam os mais acessíveis, assim, com a linguagem até divertida, sarcástica. Mas tem muitos outros, como o Kim Paim também, que é um canal sensacional, que ele faz um dossiê praticamente, né? Cada vídeo dele tem duração próxima de 1 hora, e realmente ele traz informações muito bem cavocadas, buscando fontes diversificadas, e ele realmente consegue cruzar essas informações. Então fica a dica para vocês, né, galera? Acho que é um compromisso meu de estar aqui me expondo assim para vocês. É de uma forma meio amadora, ainda meio precária, é meu primeiro vídeo. É uma preocupação minha, antiga já, né, com o futuro do país. E a gente vê que realmente nós somos um país muito forte, muito rico, que suportou séculos de corrupção, de desvio de recursos. O Brasil é um país colônia ainda. Os outros países vêm com discursos de ecologia e, na verdade, eles querem mesmo manter a gente como uma colônia para continuar subtraindo esses recursos. Então, eu tenho até amigos ligados à área da natureza, da ecologia, que realmente eles se posicionam, às vezes com mais percepção que a gente sobre essa preocupação tal. Mas o que eu vejo é que a gente tem condição de explorar isso de forma inteligente, sem destruir. Nós temos uma riqueza muito grande, a Amazônia numa imensidão. Então eu vejo muita jogada política, mas de certa forma a esquerda, assim, esses partidos, eles utilizam discursos de que são os donos da boa vontade, da caridade, da moral, mas na verdade são todos jogadores, entendeu? Eles utilizam essas narrativas para tomar conta, para ter poder e para negociar ilegalmente muitas coisas. Por exemplo, me lembro quando veio o Bill Clinton no Brasil, foi recebido pelo Fernando Henrique Cardoso, e eles foram para Araxá. E o Fernando Henrique Cardoso falou assim, na época eu era bem jovem, né, também, como a maioria da população, não entendemos bem aquilo que estava acontecendo. Então o Fernando Henrique falou: estamos em Araxá, a cidade mais importante do Brasil, e todo mundo deu risada, né? Virou motivo de chacota, falou: como assim Araxá, a cidade mais importante do Brasil? Tem São Paulo, Rio de Janeiro, capitais belíssimas em todo o país, de norte a sul, leste a oeste. Mas o que a gente não sabia é que Araxá era um dos lugares que tinha a maior quantidade de nióbio.
e já naquela época ele estava negociando esses metais sem a gente saber, e a gente não sabe eventualmente o que ele ganhou por fora disso, é só uma opinião minha, né? Para abrir todo esse mercado de forma tão barata, né, como a gente sabe que é hoje, que foi evidenciado antes pelo nosso professor Enéas Carneiro, que foi um candidato também que foi ridicularizado e a gente não entendia muito bem o que aquele homem tão culto tentava passar para a gente. E hoje, com o governo Bolsonaro, ele também elucidou isso desde o do período de campanha, né? Então, o que temos são partidos entreguistas, né, que entregam as nossas riquezas e se aliam com ditaduras. E a gente não entende muito bem, eu também não entendia é, como que era esse esquema, né? Por exemplo, uma outra coisa interessante citar é sobre a JBS, né? Um grupo de empresas que ele distribuía dinheiro para todos os partidos, para a oposição, para o PT, para o PSDB, na época que eles competiram, né? A Dilma e Aécio, é, Lula e outros candidatos, né, do PSDB, e a gente não entendia muito bem por que a JBS distribuía dinheiro para os dois lados, né? E hoje a gente tem uma ideia, né, disso, porque a JBS na verdade é uma empresa laranja, né, uma empresa que pertence aos políticos. Isso é uma opinião minha, né, apenas, né? Eu não posso afirmar isso categoricamente, mas está na cara, entendeu? É minha opinião. Que essa empresa, na verdade, pertence aos partidos e ela está ali para distribuir recursos mesmo para as eleições, entendeu? Para promover campanhas e dividir um bolo. Nesse mesmo sentido, por exemplo, você vê a Rede Globo, né, numa campanha há 4 anos tentando derrubar o presidente Bolsonaro, né? E o pessoal jovem, a vida inteira sempre falou: a mídia quer que o povo seja ignorante, a mídia engana. E depois, quando acontece assim tão evidente, as pessoas têm dificuldade de entender, de enxergar, né? Então, esse governo tirou a publicidade dessa empresa e a empresa está quebrando e eles continuam tentando derrubar o presidente diariamente, criando narrativas, soltando fake news que eles levam, fazem reportagens longas e depois soltam uma notinha para falar que alguma coisa estava errado. Então o estrago já foi feito nessa hora. Então, por exemplo, a Rede Globo tem um embaixador, né? Esse embaixador é o Luciano Huck. Luciano Huck é patrocinado na época do Caldeirão pela marca IP. A marca IP pertence ao grupo JBS e você vê imagens do Luciano Huck em iates com os irmãos Batista, Wesley Batista e o outro irmão lá. Então você vê a união tão fácil, é tão perceptível, tá tão tudo na nossa cara e as pessoas têm dificuldade de entender isso. Falam assim: ah, o sistema quer que você não seja inteligente, que a escola não ensine as pessoas e para promover cidadãos com baixo intelecto e dificuldade de perceber essas coisas, né? Mas aí quando a coisa fica na cara, você vê tendências de sexualização das crianças, e isso é óbvio, tem um objetivo único de desviar o foco
para aquilo que ela podia aprender de bom, de enriquecer o intelecto dela, despertar interesses por diversos assuntos, e aí você começa a criar cartilha gay, que muita gente duvida que aconteceu, sendo que existe diversas matérias, denúncias particulares, de professores isoladamente, ou mesmo no caso que foi apontado, né, na época da eleição pelo presidente atual, sobre um livro que realmente estava sendo distribuído. Você pode considerar a educação sexual o livro? Sim, pode, mas ele era originalmente um livro francês que era direcionado para 11 anos, e no Brasil ele estava tendendo a ser distribuído para idades mais novas, né? Para crianças de até 6, 7 anos, crianças que não estão preparadas para isso, né? E isso é um fenômeno que abrange todas as áreas, por exemplo, na música, o funk. O governo do PT ele tornou o funk patrimônio nacional, né? Patrimônio cultural. Você sabe o que significa isso? Significa que o governo teria obrigação de investir nisso. E por que não investe em outros estilos musicais, que são estilos mais refinados, que desenvolvem mais o intelecto? Justamente por isso, porque querem cercear o desenvolvimento, querem impedir as pessoas de pensarem, entendeu? Então, eu acho que hoje eu abrangi aqui diversos assuntos, foi só um vídeo experimental. Eu espero falar sobre várias coisas, e não só sobre política. Quem sabe eu entre em outros assuntos, assuntos místicos que me interessam muito também, música também. Eu sou produtor musical, para quem não sabe, para quem não me conhece. Estou fazendo especialização em musicoterapia, né? Até o meio do ano que vem, espero conquistar esse título, né? Para atuar. Então, são diversos assuntos que me interessam, mas agora na véspera de eleição, eu tive esse impulso, até também por esses que eu citei no começo do vídeo, né? Eles incentivaram também, eles pediram, comecem a fazer a mesma coisa, porque o sistema está aí para derrubar eles, como o canal da Bárbara, que foi desmonetizado, como o Alan dos Santos, que é perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes, que mais para frente eu também vou entrar nesse assunto, porque eu tenho um parentesco com ele e eu conheço bem. Então você vê que eu já começo meus vídeos aqui me colocando em risco, mas isso porque eu tenho o objetivo de salvar a gente mesmo, né? Salvar de uma possível ditadura esquerdista, uma ditadura que já está vindo, é uma ditadura globalista que não depende só do PT, do PSOL, desses partidos de esquerda, e sim é uma coisa orquestrada já há décadas, que foi pensado, e em breve a gente vai conversar sobre tudo isso. Então por hoje é isso, tá? Eu não quero me estender, mas eu espero que vocês tenham gostado como uma introdução do que a gente pode estar falando. Se você gostou, dá seu like, compartilha o vídeo, porque eu sei que a maioria das pessoas que eu converso, eu indico esses canais e até outros, posso indicar por ramos de atuação, são comentaristas, jornalistas, artistas até, inclusive. Então, vários nichos que estão tentando alertar as pessoas, né? E em breve a gente vai abordar assuntos mais específicos sobre esse apanhado que eu passei para vocês, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até o fim, e vamos ver se a gente consegue
esclarecer e trazer a verdade para bastante gente.